No século XIX, Nikola Tesla demonstrou a tecnologia de controle sem fio para dispositivos pela primeira vez. Ele controlou um barco de brinquedo usando apenas ondas de rádio. A plateia estava testemunhando algo desse tipo pela primeira vez na vida e pensaram que Tesla estava controlando o barco usando magia ou telepatia. Uma versão mais avançada dessa tecnologia é algo que todos nós usamos diariamente. Bem-vindos a uma jornada pelo design, na qual entenderemos as invenções interessantes e complexas de Nikola Tesla de uma forma simples. Esta é a parte mais importante do controle do barco de brinquedo de Nikola Tesla, o leme. Quando o leme está em um ângulo, uma força de sustentação será produzida nele e o barco irá virar devido ao torque produzido. Se o ângulo do leme mudar, o barco poderá virar em direções diferentes. Tesla foi capaz de obter 3 ângulos diferentes para o leme de seu barco: mais 45 graus, 0 graus e menos 45 graus. O leme não tinha nenhum outro ângulo intermediário. Como ele obteve esses 3 ângulos distintos usando um mecanismo? O mecanismo desenvolvido por Tesla para o movimento do leme consiste em um motor CC e engrenagens. O motor gira o leme aqui. Você pode pensar que este arranjo de engrenagens de rosca sem fim é para redução de velocidade, e está certo. Contudo, Tesla tinha outro uso importante para esse arranjo. Ele queria que o leme ficasse no lugar que estava quando o motor não estivesse ligado. Ele não queria que o leme mudasse seu ângulo devido à ação da força da água sobre ele. Essa é a especialidade do mecanismo de engrenagens de rosca sem fim. O parafuso sem fim pode acionar a engrenagem dentada, mas o movimento da engrenagem dentada não gira o parafuso sem fim. Resumindo, esta engrenagem de rosca sem fim bloqueia qualquer movimento possível do leme devido à força da água. Totalmente genial, não é? Aqui, o motor gira o leme, mas este mecanismo gira o leme em 360 graus completos. Queremos que o leme gire apenas 45 graus. Depois de atingir esse ângulo, ele deve parar de girar. A solução é simples: pare o motor assim que o leme atingir este ângulo. Para alcançar essa solução automaticamente, Tesla inseriu um conjunto com design exclusivo de escovas e placas de contato condutoras no circuito. Você pode ver que a placa de contato irá girar junto com o leme. Este circuito interessante será fechado e conduzirá eletricidade para atingir 45 graus exatamente. Quando o leme atinge um ângulo de 45 graus, o circuito é desconectado e a rotação do leme para em 45 graus. O leme irá manter esse ângulo pelo resto da operação do barco. Normalmente, um motor elétrico controla um mecanismo, mas no design engenhoso de Tesla, o mecanismo controla o motor elétrico. Eis a pergunta agora: como você gira o leme de volta para uma posição de ângulo de 0 grau? Simplesmente gire o motor na direção inversa. Você pode ver que para gerar o campo magnético necessário para o motor, uma bobina é conectada no mesmo circuito. Se girarmos na direção reversa desse campo magnético, o motor irá virar para a direção oposta. Para mudar para a direção reversa das linhas do campo magnético, Tesla introduziu outro conjunto de bobina, escova e placa de contato de campo independente no circuito. Para distinguir facilmente entre os dois conjuntos de bobinas de campo, vamos dar cores diferentes a eles. Aqui, a bobina de campo do conjunto vermelho está voltada para a direção oposta. Portanto, se alimentada, ela produzirá um campo magnético na direção oposta e o motor girará na direção oposta. A única questão agora é: como você alimenta o conjunto vermelho de bobina de campo? Esta é a razão pela qual Nikola Tesla usou um tambor único no circuito. Este tambor é uma coleção de 2 peças de metal independentes.
seu ângulo decidirá qual conjunto de bobinas de campo será alimentado. Você pode ver que a corrente tem que fluir através de uma escova de contato próxima ao tambor. Neste ângulo, a bobina de campo do conjunto vermelho será alimentada. Se o tambor girar 180 graus, o conjunto amarelo será alimentado. Como vimos anteriormente, durante a rotação do leme, a escova amarela perde contato com a placa de contato amarela e o circuito é desconectado. Agora, queremos que a bobina de campo vermelha seja ativada. É aqui que entra o controle remoto de Nikola Tesla. Seu dispositivo produzia pulsos eletromagnéticos de tal forma que um pulso fazia o tambor girar 90 graus. Veremos como ele conseguiu um movimento mecânico de um pulso eletromagnético próximo ao final deste vídeo. De qualquer forma, neste caso, Tesla envia 2 pulsos. O tambor gira 180 graus e o conjunto vermelho é ativado. Você pode ver que o leme fará uma curva de 90 graus na direção oposta antes que a escova vermelha seja desconectada, ou o leme atingirá um ângulo de menos 45 graus. E se Tesla quiser parar o leme no grau 0, você consegue sugerir uma solução para este cenário? Aqui está o truque simples. Quando o leme atinge um ângulo de 0 grau, envie apenas um pulso. O tambor irá girar 90 graus. Nenhum conjunto de bobinas será ativado, pois as partes vermelha e amarela do tambor não estão tocando a escova. Resumindo, o leme irá parar seu movimento no grau 0. Dessa forma, Tesla foi capaz de atingir todos os 3 ângulos à vontade. O mecanismo de tambor é o cérebro de sua invenção. Agora, a grande dúvida: como o pulso de rádio foi capaz de girar o tambor? Bom, uma mola em espiral apertada foi conectada ao tambor. Devido a essa mola apertada, se o movimento do tambor não for interrompido, o tambor irá girar automaticamente, conforme mostrado. Esses pinos e âncoras bloqueiam o tambor apertado na posição. Claramente, se a âncora se mover um pouquinho para cima, o tambor gira automaticamente 90 graus perfeitos. Agora, a dúvida restante é como mover a âncora para cima quando Tesla envia um pulso eletromagnético. A antena monopolar de seu barco converteu o pulso de rádio de entrada em um pequeno campo eletromagnético. Este pequeno campo eletromagnético pode ativar um relé. Este relé pode fechar o circuito de um segundo relé, que eventualmente moverá a âncora um pouquinho para cima e o tambor irá girar. Este é realmente um mecanismo brilhante para girar o motor exatamente em 90 graus com apenas um pulso de onda de rádio. Você deve ter notado neste vídeo que apenas girando uma alavanca, Nikola Tesla foi capaz de enviar pulsos de rádio. Quando ele girou essa alavanca, um circuito para a antena é conectado, e esse circuito contém um indutor, um capacitor e uma bateria. O capacitor no circuito será carregado e produzirá uma oscilação eletromagnética. Esse fluxo de carga ou voltagem alternado é suficiente para ativar a antena, e a antena emitirá a energia armazenada do capacitor como ondas de rádio. Demorou mais de 50 anos após a demonstração de Tesla para chegar ao mercado unidades comerciais de televisão com controle remoto ou carrinhos de brinquedo. O motivo? Nenhum investidor levou a sério a tecnologia de barco com controle remoto de Nikola Tesla. Obviamente, o barco com controle remoto de Tesla estava muito à frente do seu tempo. Vejo vocês no próximo vídeo. Antes de sair, não se esqueça de fazer parte da equipe do Lessix. Obrigado!